Olá, turma! Sou o professor Paulo Danilo e na aula de hoje a gente vai falar sobre o cálculo de perímetro e de área de algumas figuras planas. Essa aula vai ser dividida em duas etapas, porque nós temos bastante figuras planas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o cálculo do perímetro e da área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo e do triângulo. Então, vamos nessa! Então, gente, a gente vai iniciar falando sobre o quadrado. A gente sabe que o quadrado é uma figura plana que possui todos os lados iguais. Para representar essa simetria entre os seus lados, a gente representa colocando aqui um tracinho, ó. Porque se aqui tem um tracinho nesse lado e aqui tem um tracinho também nesse lado, indica que esses dois lados são iguais. Então, obviamente, aqui também tem um tracinho e aqui um tracinho. Então, beleza. A gente já identificou aí como um quadrado, pois possui os quatro lados iguais. Para fazer o cálculo do perímetro de uma figura plana, a gente entende como perímetro a soma de todos os lados dessa figura. Então aqui, se esse é o lado do quadrado e todos os lados são iguais, aqui também é L, L e L. Se o perímetro é a soma dos lados, então esse perímetro vai ser a soma desses valores, né? No caso, L mais L mais L mais o último L. Resultando que o perímetro vai ser 1, 2, 3, 4. Perímetro é igual a 4L. Então a gente já entende que o perímetro de um quadrado ele pode ser calculado como sendo 4L. Já a área de uma figura quadrangular, a gente pode fazer simplesmente base vezes a altura. Quando a gente vai fazer esse cálculo da área, olha, a base vale L, vezes a altura também vale L. Chegando à conclusão que essa área L vezes L fica L ao quadrado. Então, a gente chega à conclusão que a área de um quadrado pode ser calculada como simplesmente lado vezes lado ou lado ao quadrado. Chegamos aí, então, a duas formulazinhas, né? Para o perímetro de um quadrado, a gente tem 4L. Para a área de um quadrado, é simplesmente lado ao quadrado. Vamos exemplificar. Olha, pegando aqui a ideia desse quadrado, vamos supor que o lado desse quadrado seja um quadrado que tenha 3 centímetros de lado. Então, obviamente, se aqui vale 3, todos os demais lados também valem 3 centímetros. Então, 3 e 3. Então, ok. Sabendo disso daí, digamos que tenhamos uma questão nos perguntando quanto que vale o perímetro e quanto que vale a área desse quadrado. Para a gente calcular o perímetro, a gente já sabe que o perímetro vai ser 4 vezes o lado. O lado, a gente sabe que vale 3. Então, esse perímetro vai ser 4 vezes, no lugar do L, a gente coloca 3. Então, o perímetro é 4 vezes 3. Encontramos que o perímetro vale 12 centímetros quadrados. Desculpem, 12 centímetros. E para calcular a área vai ser lado ao quadrado. Se a área é lado ao quadrado e o lado vale 3, a área vai ser simplesmente 3 ao quadrado. Chegando à conclusão que a área vale 9 centímetros quadrados. Então, turma, agora a gente vai falar do cálculo do perímetro e da área
de um retângulo. O retângulo, assim como o quadrado, também é uma figura quadrangular. Por quê? Porque ela também possui 4 lados. Porém, diferentemente do quadrado, o retângulo possui os lados simétricos 2 a 2. O que é isso? Ele possui 2 lados iguais, olha. Esse lado lateral aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Aqui embaixo, a gente chama de base, por representar com um B. Esse lado lateral a gente chama de A, é a altura, por representar com um A. Se aqui vale A, aqui também vale A. Se aqui vale B, aqui também vale B. A gente já entendeu que o perímetro ele é a soma dos lados. Então, o perímetro vai ser A mais B mais A mais B. Ou seja, A mais A mais B mais B. Que a gente pode representar como sendo 2A mais 2B. Ou simplesmente podemos dizer que o perímetro vai ser 2 vezes a soma da base mais a altura. A gente pode representar o perímetro de um retângulo dessa forma. E a área é simplesmente base vezes a altura. Ou seja, é simplesmente B vezes A. Então, temos aqui uma relaçãozinha para o perímetro e temos aqui também uma relaçãozinha para a área. Para exemplificar, vamos pensar no seguinte, ó. Supondo que essa base desse retângulo vale... Vamos dizer que essa base vale 6 centímetros. E vamos supor que a altura desse retângulo vale 4 centímetros. Uma questão que nos pergunte o perímetro e a área, basta que a gente faça o seguinte, ó. O perímetro é a soma dos lados. A gente não precisa nem de fórmula para isso, né? Porque se a base aqui vale 6, aqui em cima também vale 6. Então, esse Bzinho é igual a 6. Se a altura vale 4, esse A aqui também vale 4, né? Então, vale 4 centímetros. Para eu calcular o perímetro, é a soma dos lados. Então, é só somar. 4 mais 6 mais 4 mais 6. Esse perímetro vai dar 20 centímetros. Apenas. E para calcular a área, basta que eu faça base, que é 6, vezes a altura, que é 4, encontrando uma área de 24 centímetros quadrados. Simples assim. Turma, quando a gente fala do paralelogramo, é fácil calcular o seu perímetro e a sua área se a gente souber relacionar ele com um retângulo. Por quê? Se você lembrar bem, o retângulo, ele era uma figura, né, que possuía os lados iguais 2 a 2. No caso, a base tinha 2 bases, tinha 2 alturas, né? Vamos dizer assim. No paralelogramo, ele ainda possui 2 lados iguais 2 a 2, ó. Esse lado aqui é igual a esse, e esse daqui é igual a esse. Perceba, se eu pegasse esse pedacinho aqui, né? Se eu pegasse esse pedacinho aqui e colocasse aqui, como se estivesse tirando esse daqui, tornaria-se novamente um retângulo. Então, entenda, esse pedaço aqui é simétrico a esse. Se eu tirasse esse pedaço e colocasse aqui, formaria um retângulo. Então, o que a gente entende? Assim como o retângulo, aqui é a base. Porém, aqui é a altura. Lembra? A altura tem de ser
perpendicular à horizontal. Então, isso aqui é a altura. Então, para a gente calcular a área de um paralelogramo, a gente o faz do mesmo modo que calculamos a área de um retângulo. Ou seja, a área de um paralelogramo é simplesmente base vezes a altura. E para calcular o perímetro, a gente já sabe, né? É simplesmente fazer a soma dos lados. A gente vai somar todos os lados e vai calcular aí o seu perímetro. Vamos a um exemplo. Ó, supondo aqui que nesse paralelogramo a gente tenha que a base vale 10 centímetros e que a sua altura vale 5 centímetros. Para a gente calcular a área desse paralelogramo, a gente vai fazer área igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser simplesmente 50 centímetros quadrados. Apenas isso. Quando a gente fala de triângulo, a gente tem algumas fórmulas diferentes para se calcular tanto os seus perímetros quanto a sua área, tá bom? Depende bastante do triângulo. Mas assim, no geral, para se calcular a área de um triângulo, a gente usa o seguinte, ó. Digamos, a gente tem aqui um triângulo. Essa aqui é a base, certo? Isso é a base do triângulo. Eu já falei anteriormente que a altura, ela é em relação à horizontal, né? Então, a altura desse triângulo seria isso daqui, ó. Isso aqui seria a altura. Então, para calcular a área de um triângulo, a gente faz base vezes a altura dividido por 2. Aí você pode se perguntar, professor, a área de um retângulo só é base vezes a altura. Por que a de um triângulo é dividido por 2? Olha, analise o seguinte, ó. Um retângulo, ele é uma figura assim, né? Se eu passar a diagonal desse retângulo, aqui, ó, perceba, se eu passar essa diagonal, eu vou estar dividindo esse retângulo em 2 triângulos. Então, perceba, esse retângulo, ele foi dividido em 2 triângulos. Vamos dizer aqui, um preto e um azul. Se a área do retângulo é base vezes altura, por isso a do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque a área de cada triângulo desse é metade da área do retângulo. Então vamos exemplificar. Vamos dizer aqui que eu tenha um triângulo cuja base vale 8 e a altura vale 6. Para eu calcular essa área, basta que eu faça base vezes a altura dividido por 2. Que a gente sabe, 8 vezes 6 daria 48, dividido por 2, a gente encontra 24 centímetros quadrados. Ainda falando sobre o triângulo, às vezes você pode ficar na dúvida. Professor, mas e se o triângulo tiver esse formato, que é um pouco diferente, né? Como é que a gente calcula a sua área? Gente, eu já mencionei com vocês que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Foi falado também que a altura é uma reta perpendicular à horizontal. O que é isso? É uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a horizontal. No caso aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, no caso aqui, a altura é 6 centímetros. E a base do triângulo, o triângulo é essa região aqui, limitada de azul, ó. A base do triângulo ainda vale esse 7, que é a distância daqui
para cá. Esse espaço vazio não influencia em nada. Então, da mesma forma, a área do triângulo continua sendo base vezes a altura dividido por 2. 7 vezes 6, nós sabemos que é 42. 42 dividido por 2, encontramos uma área de 21 centímetros quadrados.